pegar os chapéus. A gente poder colocar. Bom, deixa eu botar aqui a apresentação, tela inteira. Bom, vamos lá. Tá vendo, Inara? Aham. Tá, beleza. Bom, hoje a gente pega um assunto que é também dentro daqueles blocos, né, que nem foi ética, que é questão de ética, né? Aí, vou voltar aqui. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Tainá. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então o que a gente vai pegar hoje é a relação à estética. O que acontece? A estética, né, a gente pode ter uma definição assim na ponta da língua, né? Geralmente ele está relacionado, claro, à questão de como é que fala? Ele fica relacionado na questão de beleza, né? Então, hoje em dia é comum você ter clínica de estética, né? Você tem cirurgia plástica, enfim, você tem todo um procedimento para isso, né? Só que quando a gente pega do lado da filosofia, a estética ela entra por uma, vamos dizer assim, uma maneira de você interpretar signos, você interpretar símbolos, né? E, sobretudo, entender o que é belo, o que é feio, que isso aí é um conceito que pode variar de povo para povo, ou mesmo entre nós, né? No caso, sociedade brasileira, você pode achar algo bonito, o outro pode achar algo feio, enfim, dentro do mesmo objeto. Então, aquilo ali vai variando, né? Então, por isso que ele vem, a estética vem do grego aesthesis, que é o quê? Percepção, sensação, sensibilidade. Por que isso? Porque quando a gente acha algo bonito, algo feio, aquilo ali mexe com as nossas sensações. Então, ou seja, você saber o que tem algo na natureza, que pode ser bonito ou feio, ele vai de acordo com o que aquilo ali pode te remeter. Então, para alguém, você pode entender que um lixão pode ser algo feio, mas o cara, sei lá, o cara com um motivo, sei lá, que seja poético, ele pode entender alguma beleza ali. Então é aquela famosa cena quando você tem assim uma flor crescendo no meio de um pântano, né, no meio de um lixo. Então, ou seja, você consegue observar algo que as outras pessoas não vão ver, né, que as outras pessoas não observam. Então, ou seja, essa questão de ser bonito e feio, realmente isso é subjetivo. Cada um de nós aqui pode ter uma visão, né? Eu estava vendo agora há pouco que tem um blog, que na verdade era uma página que existia no Facebook, não sei se ainda tem, que se chamava Galãs Feios. Não sei se vocês já ouviram falar. O que acontece? O que é o galã feio que eles botavam nessa página no Facebook? Eram atores brasileiros conhecidos e que eram chamados de galãs, né? Eles eram chamados de galãs, né, pela mídia, de uma maneira geral, né? As pessoas que assistiam consideravam eles pessoas bonitas. Só que, muitas vezes, dentro de um padrão estético que a gente tem, um padrão de beleza, eles não seriam pessoas bonitas. Então, seria como se fosse assim, você está a mídia tentando forçar a barra para dizer que o cara é galã. E aí, essa questão do galã se ampliou, porque não é somente um sujeito que tem um rosto bonito. Não é apenas isso. O cara pode não ter um rosto, pode ter um rosto abrutalhado, né? Os padrões que a gente tem de beleza, mas ele tem um charme, ele consegue ter uma desenvoltura no discurso, tá? Deixa eu só falar aqui com vocês. Se vocês ouvirem a minha filha falando, é porque hoje é o aniversário dela, ela está meio empolgada aqui. Então, com bolinho, biscoitinho, enfim, ela está meio empolgada aqui hoje. Então, por isso que ela deve estar... Vocês devem ouvir mais ela falando hoje. Dá parabéns para ela. Tá bom, estão te desejando parabéns, Elis. Tá?
Ele tá fazendo 3 aninhos, então ela tá empolgada. É o primeiro aniversário que realmente ela tá com uma noção do que é o aniversário, né? O que é o significado do aniversário. Bom, então o que acontece? Então essa coisa do galã feio seria isso, seria o galã seria mais do que simplesmente o rosto, seria toda uma percepção, né, que a pessoa tem, né, de o jeito de agir, o charme, o discurso, enfim, consegue passar uma cantada de uma maneira sem ser cafajeste, né? Então acabou tendo essa peixe do galã feio. E eu vi que agora virou um blog, né? Eu vi hoje, por acaso eu estava na UOL ali, apareceu, virou um blog ali, galãs feios, né? Então, ou seja, é o padrão de beleza que você impõe, né? E aí você pode dizer, falar assim, não, tanto quantas vezes a gente já viu assim, fulano ou fulano é irresistível, né? Tem uma beleza, né? Tanto que fala que é um deus grego, uma deusa grega, justamente porque o conceito de beleza vem da Grécia Antiga, né? Então, aí às vezes o mundo fala assim, não, mas não acho não, acho que não ficou legal, tá, não sei o quê, eu não acho a pessoa tão bonita, mas enfim, é questão realmente do gosto. Por quê? Aquilo ali traz uma sensibilidade para a gente, traz alguma coisa. Por isso que a estética, ela estuda julgamento e a percepção do que é considerado belo. Então, isso produz emoções de, como por exemplo, não somente achar uma pessoa bonita, mas, por exemplo, formas de arte, técnica de arte, a ideia de obra, de criação, né, a relação entre matérias e formas nas artes. Então, ou seja, a gente também pode ver um quadro e achar assim, cara, não estou entendendo nada desse quadro, achei feio. É aquela coisa que hoje a gente tem de arte, que é arte abstrata, arte contemporânea, né, que é assim, vamos supor, sujeito enche a mão de tinta vermelha, pega uma parede branca e sai botando aquilo ali. Sai botando toda aquela tinta que está na mão e vai fazendo a marca naquela parede branca. Aí o sujeito olha aquilo ali, aí fala assim, um gênio, vou pagar 1 milhão naquele quadro. O outro pode olhar e falar assim, cara, isso para mim parece um monte de sujeira, né? Então, ou seja, porque a percepção do outro vai ser diferente de ideia. Então o cara começa a falar assim, tá, mas o que você está vendo? Ah, eu estou vendo o caos, eu estou vendo representando a infância, né? Isso aí traz muito nesse sentido. Quando você tem um banco de imagens, por exemplo, ele muitas vezes ele só tem a imagem, e aquela imagem ela pode ser indexada de acordo com o que o sujeito está vendo. Então, eu já trabalhei com banco de imagem, e aí, por exemplo, você coloca a imagem de uma bicicleta. Aí o que aquela bicicleta pode te remeter? Porque aquilo ali era uma imagem para vender, né, que alguma empresa poderia comprar. O que aquilo poderia remeter? Aí a pessoa coloca nostalgia, infância, esporte, né? Então, ou seja, exercício físico. Então, ou seja, você coloca de uma maneira, né, de o que aquilo ali pode te lembrar, o que aquela imagem pode te lembrar, né? Então, ou seja, começa a sair isso. Por isso que, por exemplo, uma imagem que a gente citou aqui mais cedo, de uma flor nascendo no meio de um pântano ou no meio de um lixo, você pode dizer o seguinte, que aquilo ali pode representar a esperança, né? No meio de um completo caos, você pode ter uma esperança, enfim, é uma coisa abstrata. E muita gente vai olhar aquilo e falar assim, cara, para mim não quer dizer nada, né? E também a estética também pode se ocupar do que a gente chama de sublime, ou seja, privação de beleza, o que a gente considera feio ou até mesmo ridículo, né? A gente é evidente que a gente tem um padrão de beleza que é instituído pela sociedade, né? Mas esse padrão de beleza ele vai sendo construído ao longo do tempo. Então, se a gente for pegar, por exemplo, as modelos internacionais hoje em dia você coloca como padrão para ser modelo. Tem que ter uma determinada altura, pelo menos mais de uns 70, com certeza, tem que ser acima da média de altura de uma mulher, né? Tem que ser magra, para não dizer assim, completamente esguia, né? Muito magra, né? E tem que ter um rosto que chame a atenção, né? Então, ou seja, isso aí é um padrão que é colocado. Mas se a gente for pegar modelos, usando até, pegar assim, anos 80, como Luísa Brunet, por exemplo, ela nunca foi, a filha dela Yasmine Brunet é bem magra, mas a Luísa Brunet nunca foi, porque é um padrão de beleza que naquela época ainda não cabia, ainda não se colocava assim. A gente não tinha, naquela época, nos anos 80, você não tinha essa questão de pintar o cabelo, cirurgia plástica, lipoaspiração, silicone, você não tinha nada disso. Então, o padrão estético era diferente.
conforme vai avançando as técnicas da medicina, conforme você vai tendo nos anos 90, é aquilo ali que foi a guinada, aí sim você começa a ter um preparo que a mulher tem que ser aquele padrão para ser uma modelo internacional. Então, Gisele Bündchen surge nessa época, né, ainda adolescente. Então, ou seja, aquele padrão ali, ela tem que ser daquela maneira, ela tem que ser magra, ela tem que ser alta, ela tem que ter uma postura na hora de andar, né, ela tem que ter um rosto carismático que vai chamar a atenção. Então, ou seja, essa questão mesmo do que é belo para a gente, né, começa a ser daí. Isso tem uma hegemonia, assim, uma certa cultura hegemônica. Né? E aí, o que acontece? Para você saber o que é feio, você primeiro sabe o que é bonito. Isso já vem desde a Grécia Antiga. Primeiro você sabe o que é bom, o que é belo, para você dizer depois o que é feio. Esse é o primeiro o padrão que acontece. Você não fala primeiro o que é feio para dizer o que é bonito. É o contrário. Você primeiro define o que é a sua concepção de beleza. Aí logo depois você vê o que é feio. E aí até, como coloquei ali, até mesmo o que é ridículo. Que você pode olhar e falar assim, cara, isso não faz sentido nenhum. Né? Ou uma roupa que não combina, ou um cabelo que fica de maneira estranha. Né? Enfim, são essas maneiras que você vai colocando, e isso tudo que você vai estudando na estética. Então, ou seja, e no caso, quando a gente fala uma obra de arte, a gente tem que sempre pensar qual é o êxito dela, qual é o objetivo que ela tem, qual o meio de expressão que ele utilizou. Então, por isso que quando e artes cai também, né, no Enem, quando cai o estudo de artes, é justamente entender qual o sentido que o cara está querendo passar, qual é a imagem que ele está querendo passar. E mais do que isso, numa obra de arte, seja escultura, pintura, enfim, é mais importante o receptor do que o emissor. Então, é mais importante o que o sujeito está interpretando daquela imagem, qual o significado que ele está dando, do que efetivamente o que o sujeito está querendo passar a mensagem, porque você pode ressignificar. Você pode ressignificar aquela obra de arte. Então, por exemplo, teve um tempo atrás, não veio nem uma coisa visual, era música. Na UERJ teve uma questão na UERJ, que era do Caetano Veloso, uma música do Caetano Veloso. Aí botaram as alternativas. Aí, no fim do dia, divulgaram o gabarito. Né? Aí, foi entrevistar o Caetano Veloso, falando, olha, Caetano, botaram uma música sua. Aí ele foi ver, viu o gabarito e falou assim, mas não é nada disso que eu estava querendo dizer com essa letra. Eu não lembro qual era a música. Eu sei que era uma música dele, e a alternativa que colocaram para a resposta do que perguntaram foi justamente o cara não era o que ele estava querendo dizer com aquilo. Ele falou, não era isso que eu estava querendo dizer, não, está errado. Não era isso. Mas quem viu a música, quem elaborou a questão, teve uma outra percepção. Então, ou seja, ele teve uma noção diferente do que aquilo ali batia para ele. Né? Então, por isso que questão de estética, mesmo não sendo visual, mas sendo uma coisa mais audiovisual, vamos dizer assim, mais com audição, você leva em consideração a sensibilidade. O que aquilo ali te é familiar. É a mesma coisa pegando o gancho que a gente falou da aula de sociologia de cultura, a última. Exatamente. Quanto mais verossimilhança você tem, mais você tem proximidade com um filme, uma música, que aquilo ali faz alguma coisa, diz respeito a você. E pode ser que um determinado momento da sua vida seja assim, mas talvez em outro você esteja num momento melhor ou pior, que aquela música não faz sentido para você. Então, ou seja, depende da sensibilidade que você vai estar encarando aquilo. Quantas vezes a gente já ouviu uma música que a gente foi prestar atenção tempos depois para assim, pô, era isso que ele estava querendo dizer, né? Você tem uma outra visão, uma outra percepção. A mesma coisa a gente ouvir um filme ou ouvir uma música criança e depois já adolescente ou adulto, você tem uma outra percepção. Você já ganhou uma bagagem ali para interpretar o que aquela música está querendo dizer. Né? E quando você é criança, você é mais inocente, você não tem essa exata noção. Né? Então, ou seja, a obra de arte, no caso da estética, ela diz a respeito do potencial que o ser humano tem de entender o conteúdo daquela produção artística. Então, é isso que a gente pode observar, de fato, uma obra do Renascimento, uma arte abstrata, né? Uma arte contemporânea, uma escultura. Né? Eu olhar e falar assim, cara, tá, estou entendendo o que ele está falando. E outra, você olhar e falar assim, gente, o que ele está querendo dizer? É o mesmo caso quando você tem, por exemplo, um logotipo. Né? Você olha para aquele logotipo e você não consegue perceber exatamente o que ele está falando. Né? Você não consegue perceber o que ele está querendo dizer, né? O que aquilo ali atrai.
em marketing, as pessoas criam bastante isso. Né? Você tem que criar alguma coisa para atingir o cliente para ele comprar a sua ideia. Senão aquilo ali não serve para nada. Então você tem que criar. Então, as várias marcas que nós conhecemos, então o símbolo da Globo, o símbolo do Banco do Brasil, que são 2 Bs minúsculos entrelaçados, né? O símbolo da Nike, da Lacoste, da Adidas, enfim, você vai criando mecanismos que as pessoas vão conseguir reconhecer, né, o que a gente chama de comunicação visual. Você vai olhar, vai bater o olho e vai reconhecer. Aquilo ali é a Nike, aquilo ali é a Globo, né, aquilo ali é da Lacoste, enfim. É a maneira que você tem, sem precisar ter nada escrito. Você reconhece apenas pelo símbolo. Tá? Então, a estética, como ela começa lá na Grécia Antiga, ela vem com Aristóteles e Platão, ou seja, e ela é fundida com lógica e estética. Desculpa, lógica e ética, ou seja, o belo, o bom e o verdadeiro formavam uma unidade com a obra. Ou seja, vem a noção que uma coisa bonita é uma coisa boa, uma coisa feia é uma coisa ruim. Essa é uma concepção que a gente traz até hoje, né, principalmente quando você coloca muito, principalmente em desenho animado, né, em geral o vilão de desenho animado ele é feio, né, ele tem uma postura feia, o aspecto dele geralmente é feio, um cara mais bruto, né, as mulheres também, ou é a bruxa má, né, sempre com uma verruga no nariz, enfim, sempre uma postura mais maquiavélica, né, mais sombria, e o herói fica mais com uma postura mais bonita, né? Claro que tem exceções, né? Evidentemente, Popeye não é bonito, mas ele é o herói da história, né? Então, ou seja, você tem você cria, mas de uma forma geral você cria o vilão, essa concepção vindo da Grécia, dizendo que o que é bonito é bom, o que é feio é ruim. Então, ou seja, você leva em conta esses valores morais. Então, se você faz um julgamento ali, de uma maneira geral, você coloca assim, o cara é bonito, então automaticamente é uma pessoa boa, o cara é feio, automaticamente é ruim. Um exemplo que quebra esses paradigmas, né, é o filme do Shrek. Imagino que todo mundo deve ter visto pelo menos um dos filmes. Porque o Shrek é um ogro, né, é abrutalhado, mas tem bom coração, e os vilões são o Príncipe Encantado e a Fada Madrinha. Então, ou seja, você inverte a ordem ali, você coloca ele, né, o sujeito que seria apontado como vilão, porque ele é feio, seria apontado como vilão, mas na verdade ele é o herói. Né, ele tem um bom coração. Enquanto o sujeito que é bonito, na trama, que é o Príncipe Encantado, ele é o vilão, você tem a Fada Madrinha, é a vilã. Então, ou seja, você muda a ordem. Aquilo ali é um desenho interessante que faz a gente pensar nessa questão de enxergar além, né? Não apenas colocar apenas um padrão estético para isso. Né? E a proposta mesmo do Shrek é exatamente essa, ele consegue inverter aquilo ali. Tanto que a própria princesa, né, que ela vai virar uma ogra, né, se é que o termo existe, a Fiona, ela mostra exatamente o que é o interior dela. Ela é uma pessoa, sim, de bom coração, mas o interior dela é completamente abrutalhado. Então ela se transforma numa ogra, mas ela continua sendo uma boa pessoa. Né? Então, ou seja, aquilo ali não muda. Né? E os ogros sempre tiveram essa ideia, né, nos contos infantis, sempre como vilões, ou capatazes do vilão, enfim, mais criaturas ruins. Né? Então, ou seja, a literatura ela mostra muito isso. O Frankenstein, né? A história do filme é uma história parecida. A história de vários cadáveres, pedaços de cadáveres que foram remendados, né? Que aí, por conta de uma descarga elétrica do Dr. Frankenstein, o monstro vira, né? Ele fica vivo. E é perseguido pela população porque a população não aceita. Naquele período, o livro é do início do século XIX, então a população na aldeia, na Europa Central, não aceitava aquele monstro, né? Dizer que ele era mau, mas nem compreendiam. Então, ou seja, as pessoas temiam algo que não entendiam. E ele, na verdade, ele só buscava aceitação. Ele só buscava esse entendimento. Então, são vários casos que a gente tem nesse sentido de o sujeito tem uma boa índole, mas como a sua aparência desperta algo ruim, né, algo feio, você fica reticente. Né? Bom,
Então, a gente vai pegar agora aqui uma sequência assim, do que foi entendido como estética ao longo do tempo. Primeiro, na Grécia Antiga. O Sócrates foi um dos primeiros a refletir sobre essas questões, né? E que ele fala de uma refutação de conceitos que eram atribuídos ao belo, né? Ou seja, ele diz que simplesmente dizer que é algo bonito, isso aí não define nada. Isso é incapaz de explicar o que o belo em si. O belo seria muito mais do que está se vendo, né? Você teria que investigar mais a fundo. Já o Platão, ele já entende que os objetos que incorporavam uma proporção, uma harmonia, uma união, para poder entender o que são esses critérios para dizer o que é bonito, né? Teve um tempo atrás, uns anos atrás, que teve um site que tentou promover assim, qual o rosto masculino e qual o rosto feminino mais bonito do mundo. E quais eram os padrões que eles colocavam? A ideia de você ter um rosto assimétrico. O que seria um rosto assimétrico? Né? Seria a condição com os olhos, porque o que acontece? Todos nós aqui, nós não somos certinhos, embora seja quase imperceptível, mas nós não temos a formação do rosto, do corpo, ele não é 100% alinhado. Ele tem umas diferenças, sendo do lado esquerdo e do lado direito. Né? E algumas pessoas conseguem ter o máximo possível. Então, eles fizeram um programa de computação em que você pegava o rosto de pessoas famosas, evidentemente famosas em escala mundial, para dizer assim, qual seria o rosto mais bonito do mundo. E esses rostos seriam divididos entre homens e mulheres, e para dizer assim, os que eles fossem mais assimétricos ganhariam. Dos homens, se eu não me engano, ganhou George Clooney, como o rosto mais bonito do mundo, e das mulheres ganhou uma atriz americana chamada Amber Heard, que foi esposa do Johnny Depp. Né? Teve até uma treta com ele, com um negócio que ela acusou ele de agressão, tal. E enfim, ela foi escolhida como a mulher mais bonita, por conta do formato do rosto. Ou seja, é a preocupação que a gente tem, né, de que ainda é a questão visual. Ainda é essa coisa, essa preocupação de que, não, o olho dela está bem encaixado, o nariz, a boca, a testa do sujeito é ótima, enfim, a orelha está certinha, né? Tudo isso acaba tendo essa noção que a gente tem de dizer o que é bonito, o que é feio. E muitas vezes nós mesmos temos essa ideia de, a gente se olha numa fotografia e fala assim, pô, não gostei disso. O cabelo não está legal, a minha orelha é muito grande, eu quero esconder, né? Meu dente é muito separado, meu nariz é muito grande, meu olho é torto, né? A gente acaba se depreciando numa fotografia. Imagino que todo mundo já deve ter passado por isso. Né? Coloca uma foto assim e fica assim, pô, não fica muito legal nessa foto, né? Não é meu melhor ângulo, né? O melhor ângulo vai ficar mais para a direita, para a esquerda, de frente, de perfil, enfim, isso disfarça mais, a barriga, enfim. Mas são essas questões que a gente se preocupa exatamente, que a gente é muito criterioso com essa questão do visual. A gente é preocupado que o outro vai achar que a gente também começa a se incomodar. Assim, não estou gostando do meu corpo, não estou gostando do meu rosto. Enfim, até você conseguir ter uma percepção melhor. É por isso que, muitas vezes, quando você vai definir uma foto de perfil, né, o avatar, seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, enfim, Twitter, a gente escolhe assim, a melhor foto, a foto que a gente julga melhor. Ou, se não for para ser uma foto mais bonita, é uma foto que pelo menos você achou engraçada. Né? Então, ou seja, tem sempre essa percepção. A gente nunca vai botar uma coisa para se depreciar, né, nesse sentido. Ou então, se for uma foto fazendo careta, é claramente mostrando assim, pô, tá fazendo careta. Tá mostrando a língua, né? Tá com os dentes, tá mordendo a própria língua. Enfim, é nesse sentido que acaba acontecendo. Então, ou seja, para o Platão, o belo era estava no plano do ideal. Ou seja, o belo em si era colocado com ele como absoluto e eterno, e não dependeria dos objetos, né, da materialidade. Era a própria ideia da perfeição. Então, ou seja, se ele tem um conceito do que é bonito, ele vai dizer que aquilo ali é absoluto, aquilo ali não muda, aquilo ali é perfeito. Algo bonito é algo perfeito. Então, ou seja, é algo que está completamente completo. Então, ou seja, para o mundo sensível, lembrando a ideia que ele tinha do mundo sensível, né, e o mundo material, a ideia de que, para o mundo sensível, ele vai ter que fazer uma imitação daquela beleza. Então, por isso que o Platão era crítico de artes, né? Ele é crítico das artes, porque ele entendia que nenhuma obra de arte, nenhuma escultura, nenhuma pintura, nada poderia reproduzir a perfeição que é a realidade.
Então ele achava que aquilo ali tudo é um simulacro, eram imitações, cópias da realidade. Então aquilo ali nunca ia ser perfeito. Então aquilo ali, se não era perfeito, então não era bonito. Né? Então ele associava o belo do mundo sensível, ou seja, a existência do que era bonito era confiado no mundo das ideias, sempre relacionado com o bem, com a verdade, com a imutabilidade e a perfeição. Então, ou seja, para ele, é uma coisa bonita, aquilo ali não muda, aquilo ali é o bem, aquilo ali não muda, aquilo ali é para sempre, é absoluto. Então, ou seja, então, para ele, a partir do momento que você tem um ideal de beleza suprema, é que aí você pode emitir um juízo estético. Então, ou seja, se você tem percepção do que é beleza, de uma maneira absoluta, aí sim você consegue fazer um juízo do que é bonito e do que é feio. Então, ou seja, definir o que é ou não belo, ou se contém maior ou menor beleza. Então, até mesmo tem padrões, né? Que você pode dizer assim, não, é bonito, mas não é tanto. Né? É bonito, mas não é grande coisa. Né? Então, ou seja, seria mais ou menos nesse sentido. Você colocaria até escalas entre o que você acha mais ou menos bonito. Né? É por isso que você tem, nas eleições que a gente tem de concurso, Miss Universo, Miss Brasil, né? Escolhas para 7 Maravilhas do Mundo. Né? No caso das 7 Maravilhas do Mundo, no mundo atual, o Cristo Redentor ganhou, né, das 7 Maravilhas. Na verdade, as pessoas provavelmente confundiram a eleição do Cristo como uma das 7 Maravilhas do Mundo com a paisagem da Baía de Guanabara e não com a estátua. Na verdade, as 7 Maravilhas eram feitas pelo homem, feitas pelo homem, estátuas, construções. A natureza entraria em uma outra questão, mas provavelmente as pessoas confundiram, né, pegaram a imagem do Cristo Redentor já relacionando com a paisagem da Baía de Guanabara, que realmente é muito bonita, e acabaram colocando aquilo ali como uma das 7 Maravilhas do mundo. Mas se colocar a estátua em si, né, não é uma coisa assim suprema. Né? Bom, então, ou seja, esse belo do Platão, ele está separado também da intromissão de julgamento humano, estabelecendo uma união inseparável entre belo, beleza, amor e saber. É por isso que vem a ideia do amor platônico. O que é o amor platônico que se fala? É um amor que você não espera nada em troca, você apenas ama a pessoa. Né? Você apenas ama a pessoa não esperando nada em troca. Então, o amor platônico, muitas vezes, é aquele amor idealizado. Né? Você ama a pessoa, mas a pessoa nem sabe da tua existência. Né? Então, ou seja, o amor platônico acaba vendo isso, é um amor impossível, é um amor que o sujeito cria. Né? Então, ou seja, ele quer uma noção de que esse amor platônico você vai idealizado, mas ele é impossível de ocorrer. Né? Então, ou seja, o belo para ele, belo para Platão, é para conduzir o homem à perfeição. O resto, né, para ele só vai poder fazer uma cópia que seja o mais fiel possível, mas ainda assim ela vai ser uma cópia, ela não vai ser perfeita. Né? O Aristóteles, contrário do Platão, ele concebeu o belo a partir de uma realidade sensível. Então, ou seja, a diferença do Platão e do Aristóteles é que o Platão, enquanto imagina a questão da teoria das ideias, ou seja, o mundo das ideias, né, o Aristóteles já entende algo como algo sensível. Você tem uma realidade mais sensível, ou seja, ele considera que você tem que valorizar o que você está vendo. Já o Platão, principalmente com o mito da caverna, que dizia que o que a gente está observando aqui é falso, é apenas uma simulação, então você não deveria considerar, tem que enxergar realmente a realidade. O Aristóteles ele não precisa ser algo abstrato para se tornar concreto, ele pode se materializar. Então, ou seja, ele é imutável, não é eterno, e ele pode evoluir. O Platão já dizia que não, que você já tem uma concepção de bem, de belo, que era absoluto, ele é imutável, ele permanece assim para sempre. Já o Aristóteles já fala que ele pode mudar, o conceito de beleza pode mudar. Então, ou seja, ele vai romper com a ideia de belo associada à perfeição. Nem tudo que é belo é perfeito. Né? Então, ou seja, ele traz o belo para uma esfera mais mundana, como nós temos, é o mundo que nós vivemos. Né? Então, ou seja,
Ele coloca criação artística relacionada ao homem. Então, ou seja, ele não tem uma visão mais radical, vamos dizer assim, do Platão, dizer que o belo é o perfeito, que obras de arte são imperfeições, ou seja, ele não tem tanto essa ideia. Então, a partir dali, a partir dos ensinamentos de Aristóteles, que vão abrir perspectivas de critério de julgamento, passar do que se faz em arte, né? E aí, ou seja, você vai criar uma ideia do belo para ele, né? De uma possibilidade de você criar uma individuação. Ou seja, uma individuação é o quê? Você dizer que o que um sujeito fez tem um valor, o que o outro sujeito fez tem outro valor. Ele vai passando disso. Então, por isso que esse belo, para ele, vai ter relação com simetria, composição, ordenação, proposição, equilíbrio, enfim. Parecido com o conceito que a gente estava falando aqui dos rostos assimétricos, né? O rosto mais bonito. Que também pode chegar alguém e falar assim, são padrões de beleza. Cada povo pode ter o seu. Né? Bom, passada a antiguidade, a gente chega na Idade Média. Então, ou seja, a ideia na Idade Média da estética, ela vai se transformar numa filosofia de arte. Né? Então, ou seja, ela vai se propor descobrir regras na própria criação, ou seja, uma coisa poética, o que a gente estava falando aqui no início. Uma flor crescendo no meio do lixo, né? O Shrek. Você tem uma questão poética ali para você poder receber o que é belo, né? E entender o que a gente está vendo que é belo. Né? O que a gente está vendo que é belo. Né? Você cria maneiras de entender. Gente, tá chorando aqui. Vamos ver aqui. Então, o que acontece? Então, a filosofia da arte que vai ser criada aí já na Idade Média, ela vai ser uma reflexão sobre os procedimentos técnicos que você faz na própria obra de arte. Né? Então, ou seja... Tá bom. Então, o que acontece? Como esses procedimentos técnicos vão ser elaborados pelo homem e quais as condições sociais que ajudaram ele a fazer o que vai ser considerado uma obra de arte. Né? Porque aquilo que a gente estava falando aqui antes, você sujar sua mão de vermelho é a tampa do pote. Então, o que acontece? Você ter simplesmente sujar sua mão de vermelho, bater isso aí numa parede branca, dizer que aquilo ali é arte, o outro vai falar que isso para mim é sujeira. Por isso que o conceito que a gente tem, por exemplo, do grafite nas paredes, né? Porque é diferente, por exemplo, de pichação. Pichação é simplesmente o sujeito lá meramente para sujar aquela região. Agora, o grafite não, ele tem um conteúdo mais artístico, ele já tem um conteúdo mais artístico, ele já tem uma percepção maior, né? Uma percepção melhor disso. Cores, desenhos, né? Enfim, tudo isso que vai trazer para a gente. Então, ou seja, na Idade Média você já começa a ter uma reflexão maior sobre isso. Já na modernidade, na Idade Moderna, mais para o final dela, essa filosofia do que é belo na arte, ela começa a ser de fato aplicado no século XVIII. Ou seja, um sujeito chamado Baumgarten, que ele vai compreender estudos de obras de arte a partir da realidade sensorial, que pode ser classificados como bonito ou feio. Em outras palavras, o sujeito vai olhar a obra de arte e vai responder a seguinte questão: e aí, acha bonito ou acha feio? Já começa dali. Né? Todos nós aqui fazemos julgamentos do que é bonito e do que é feio. A gente bate o olho e fala assim: fulano é bonito, aquela obra de arte é bonita, né? A paisagem é bonita, é feia, enfim. A gente já vai criando isso. Então, ou seja, belo passa a ser algo que é apreciado, tem uma busca por um juízo universal, para tentar para dizer exatamente o que aquilo ali seria considerado bonito, né? O que seria belo. Com a Revolução Francesa, você também, e também com a Revolução Industrial,
você começa a trazer mais conceitos para o pensamento humano. Então, ou seja, o Kant, por exemplo, ele vai se tornar vai ter a estética como um referencial nas suas obras. Né? A gente vai ver melhor ele, a gente já viu em Ética, além de não ver estética, a gente vai ver melhor sobre ele especificamente, o Kant, mas ele vai começar a ser um padrão de pensamento sobre estética a dali em diante. Ou seja, ele vai criar, de fato, o que é um juízo estético, né? Principalmente sobre o que é um juízo estético para os ocidentais. Né? O que é uma beleza natural, o que é o sobrenatural, né? O que é o bonito que ele está colocando ali. Né? Então, ou seja, a beleza até então era algo que talvez não poderia se compreender, que a arte era para quem conseguia enxergar além, né, os símbolos que ela podia trazer, que aí você tinha o que era a idealização e trazia para a realidade. Então, ou seja, o que tornava a arte apreciável era o prazer de se deleitar sobre o belo, a influência moral que tinha na natureza humana. E aí o Kant vai propor algo mais diferente, ou seja, o juízo estético é oriundo do sentimento e funciona no ser humano como intermediário entre razão e intelecto. O que é a diferença entre razão e intelecto? O intelecto é basicamente a maneira que a gente pensa. Né? Todos nós aqui somos capazes, temos inteligência. Né? A razão seria o discernimento. Então, ou seja, a função da razão é uma coisa prática. Ela tem a maneira de agir, é a moral. Então, a função do intelecto é elaborar teorias sobre os fenômenos. Então, ou seja, você vai pensar. O intelecto, então, vai ser aquela coisa mais de pensar, de elaborar teorias. A razão vai ser como que você vai usar esse intelecto para fazer uma coisa mais moral, uma coisa caminhando para algo mais tranquilo, né? algo bom, vamos dizer assim, que conduziria talvez uma felicidade. Né? Então, ou seja, ele vai fazer essa separação, não vão ser a mesma coisa. Você ter razão em algo, né, seria você usar de uma prudência, você usar de um conhecimento que você tem, mas aplicá-lo de uma maneira mais prática, mais firme. O intelecto seria uma teoria, né? Precisaria estar uma coisa tão marcada. Então, ou seja, os fenômenos são percebidos pelos sentidos através da intuição. Então, o que o Kant vai falar é que muitas vezes é aquela coisa do tipo que você tem uma percepção de alguma coisa, você intuiu algo. Né? Todos nós aqui temos intuição e algumas vezes a gente já passa por isso. Uns têm mais intuição do que outros. Mas você intui. Eu devo pegar esse caminho, eu devo usar esse lápis de cor, eu devo fazer esse curso, né, eu não devo me arriscar nesse concurso. Enfim, é a intuição, você vai ter uma percepção. E essa intuição realmente é a sensibilidade. É o que realmente vem no seu cérebro, te dá o comando, você simplesmente, eu vou fazer isso ou não vou fazer. Né? É a maneira que você conduz. Então, ou seja, esses fenômenos todos são conduzidos exatamente por intuição. E a partir do momento que ele se transforma em algo compreensível, ele permite que você tenha um juízo estético. Dizer se realmente é bonito ou se é feio. Porque vai ser a partir justamente dessa intuição, do que você vai intuir, do que você vai perceber, vai conseguir enxergar, que aí sim você vai criar esse juízo estético. Né? Então, ou seja, ele não conduz a um conhecimento que é intrínseco ao objeto, ele tem um valor que é próprio, que é cognitivo, mas sim, ele é correto independente dos conceitos e das sensações que são produzidas, ou seja, o que o Kant propõe é você conseguir achar o belo por si só, é achar o belo como de fato ele é, né? Sem ter uma preocupação mais forte. Né? Por que isso? Porque ele fala, você tem um sentimento de prazer ou desprazer vendo alguma coisa, é do próprio sujeito. E isso aí é subjetivo, como a gente falou aqui. Cada um tem a percepção que você acha que é bonito e que acha que é feio. Aquela famosa, qual é a sua cor preferida? Né? Tem uns que vão falar, é o azul, é o verde, é o amarelo, é o vermelho, enfim, é o roxo. Né? Cada um vai ter essa sensação, né? vai ter uma percepção. Não quer dizer que você abandona as outras, mas você vai ter uma noção maior sobre isso. Então, ou seja, vem esse juízo do gosto. Né? E como que você... É opinião, é aquela famosa frase, gosto não se discute, se lamenta. Né? Mas é a ideia de que
cada um pode ter o gosto que quiser. É uma questão de opinião. E opinião, realmente, cada um tem a sua. Né? Então, ou seja, essa percepção que a gente tem, ela vai instigar essa sensação de prazer. Porque você pode ter um prazer de, cara, o vestido vermelho me dá mais prazer do que o vestir azul. Né? Então, ou seja, é exatamente isso que a gente vai falar, que é bonito, que é belo. Né? Então, ou seja, é algo subjetivo. O Kant, ele vai afirmar que essa ideia do belo ele vai ser uma coisa bem subjetiva. Né? É uma norma pessoal, podemos dizer assim. Né? Cada um vai ter a sua percepção. Então, ou seja, para a gente dizer o que é bonito, vem a sensação de uma coisa agradável. Né? Não tem jeito. Então, ou seja, você quer ter aquela sensação agradável, é o desejo que você tem de permanecer com aquela sensação. Que você diz assim, cara, eu estou achando aquilo ali bonito. Né? Uma paisagem, contemplar uma paisagem, estar, se apaixonar por uma pessoa que você acha que é bonita. Né? Aquilo ali é algo que te dá prazer. Né? Você tem prazer de estar nesse ambiente. Né? Se você está num lugar que você julga que é feio, aquilo ali te traz incômodo. Então, você tendo essa sensação do desprazer, aí você não se comporta da mesma maneira num outro local. Né? Então, ou seja, pode ser até mesmo sua própria casa, sua casa está bagunçada, uma coisa assim, você se sente mal porque você está num ambiente que você julga que não está te dando prazer. Né? Então, ou seja, a sensação de prazer, o que marca é a continuidade. Se ela permanece com prazer, né, ela muda. Né? Ela vai continuar sendo algo positivo para você. Então, ou seja, então ele cria essa ideia da subjetividade do belo. Então, ou seja, você não tem uma regra teórica para a construção de um belo objeto. Por quê? Quando você julga que o objeto está dentro de um princípio geral, ou se conforma com essa regra, você está fazendo um juízo intelectual nessa ordem. Você não pode inferir que ele é belo, que aquilo ali pode ser uma regra mais geralzona. Então, ou seja, de novo, reforçando, o belo é algo subjetivo. Né? Ele não depende de uma questão intelectual, mas sim do senso de prazer que ele gera para você. Então, ou seja, a ligação que o Kant então vai fazer é a relação belo, prazer. Feio, desprazer. Então, ou seja, não é uma questão de conhecimento, mas sim o que te julga que dá prazer para você. Um outro pensador que também vai falar da questão da estética é o Hegel. O que o Hegel ele vai dizer? Ele vai concordar um pouco com o que o Platão fala, na ideia de que o belo tem que ser perfeito. Né? A frase que eu botei aqui, a beleza só pode se exprimir na forma porque ela só é manifestação exterior através do idealismo subjetivo do ser vivente se oferece a nossa intuição e contemplação sensíveis. Ou seja, ele se aproxima mais do Platão dessa ideia de você dizer que o belo é perfeito, o imperfeito é feio. Né? Então, ou seja, é daí que vem as nossas concepções de dizer que a ideia de beleza para a gente, que eu falei aqui mais cedo, de você olhar para uma fotografia e achar defeitos. Né? A ideia é que a gente quer a perfeição. A gente quer a perfeição do nosso corpo. Então, a gente vai tentar fazer o máximo, e se não der para chegar, a gente vai tentar fazer o máximo possível para chegar até ela. Né? A gente vai tentar fazer o máximo possível. E aí, acontece muitas vezes, muita gente faz procedimento estético que não dá certo. Né? Preenchimento labial, vai fazer uma plástica no nariz, o nariz fica completamente falso. Você percebe claramente que aquele nariz ali não é da pessoa. Então, ou seja, você vai fazendo correções ali, quando não dá certo, aquilo ali bate uma coisa ruim, uma sensação ruim. Né? Por quê? As pessoas vão olhar para você e claramente falar assim, pô, estava melhor antes. Aí, meu amigo, aí que haja terapia para você superar isso. Você realmente dá importância para esse tipo de coisa. Né? Ninguém gosta de ser chamado de feio, né? Vou falar a verdade. Né? Ninguém gosta. Então, ou seja, então, o Hegel, para ele, o ideal é atribuir os conceitos morais e espirituais da natureza humana que vão ser transfigurados dentro de um imaginário, ou seja, que sempre é atribuído a deuses e seres superiores. Então, ou seja, o que são os deuses? São perfeitos. Então, ou seja, se eles são perfeitos,
a gente também busca essa perfeição. A gente tenta, de qualquer maneira, ter essa perfeição. Ah, tem uma possibilidade de mudar? Então a gente vai mudar. Tanto que tem aquela famosa questão que sempre colocam. Se você pudesse mudar alguma coisa no seu corpo, o que você mudaria? Ah, gostaria de ser mais alto, gostaria de ter olhos claros, gostaria de ter mais cabelo, gostaria de ser mais baixo, enfim. Tem várias maneiras, um nariz menor, enfim. Nós somos muito críticos, né, com nós mesmos. Então, ou seja, esse ideal de beleza seria a tentativa para o Hegel de transpor uma realidade cruel da vida cotidiana, mas projetar exemplos que você gostaria de seguir. Né? Então, ou seja, a beleza é a expressão máxima do ideal. Se por Kant ele diz que a beleza está relacionada ao prazer, né, ao prazer sensorial, dos sentidos, a beleza ela é uma expressão máxima de ideal, ou seja, só representa o modo de ser do espírito, o que nele há de sublime, funde-se na beleza. O que é uma coisa sublime? Uma coisa que transcende, uma coisa que está acima. Ele foi sublime, ou seja, ele transcendeu qualquer coisa, qualquer expectativa. Né? Ele superou as expectativas. Por isso que para ele o belo é algo espiritual. Ou seja, ele parte de uma premissa da inexistência material do belo e coloca numa categoria sem realidade física. Ou seja, ele vai em busca dessa perfeição. Né? Ele está num plano da imaginação do sujeito. O que é o perfeito? Do que é a perfeição que você vai chegar? O ideal. Né? Então, ou seja, ele vai definir a questão da estética como a ciência que estuda o belo. E aí vem a questão dela ser encarada como uma ciência filosófica. Ou seja, é um belo artístico. Né? Ele tira um pouco mais essa questão do belo natural. O que ele define para ele, a estética da beleza, é mais relacionada às artes. O belo natural nem entra tanto nesse caso. Tá? Então, ou seja, o belo artístico para ele é superior. Né? Ele vai dizer que o belo que é criado dentro de obras de arte é superior do que você tem na realidade. Porque aquilo ali é criado. Né? Só é belo para ele o que tem uma expressão artística. Ele deixa de lado objetos belos, né? Mas apenas porque somente se você tem uma concepção artística, aquilo ali é belo do que uma coisa que já é natural. Bom, aqui, já para ir para a parte final, pegar aqui alguns exemplos de obras de arte, né, que vão sendo criadas ao longo do tempo. Aqui são duas artes medievais. Percebam aqui que aqui tem uma piada que o pessoal faz, que uma pintura da Idade Média, como que as pessoas representavam? As pessoas sendo esfaqueadas, empaladas, mas mesmo assim eles ficam com o aspecto sorrindo. Olha só o sujeito está tendo a espada cravada no peito e a outra na cabeça, mas o sujeito está pleno. Ou seja, o sujeito está transmitindo uma sensação de tipo, não está acontecendo nada. Está tudo certo. E os outros aqui também sorrindo. Né? Então, ou seja, é o tipo de pintura que você olha aquilo ali, que esteticamente, para a gente fala assim, cara, o que ele está querendo passar, né? Essa sensação de tipo, cara, nada me atinge. Né? A outra imagem aqui, que é uma arte bizantina, que é feita em mosaicos, né? Que vai criando pedrinhas até formar uma imagem, né? Que é a imagem de Jesus. O que acontece aqui? O que está presente na arte medieval? Né? A gente não tem tanto o segundo plano, não tem uma preocupação. Você vê aqui que a gente vê claramente que é uma figura de Jesus Cristo, só que ela não tem tanto a preocupação de você ter um segundo plano, né? uma ideia particular. Tanto que as imagens que eles colocam para poder diferenciar quem é santo e quem não é justamente uma aura amarela em volta deles, né? Em volta da cabeça de quem é santo. Então aparece isso nos santos da igreja, na Nossa Senhora, enfim, todos que são considerados santos, eles têm essa concepção. Ou seja, é uma imagem que ele se passa para você poder diferenciar quem é. Tem uma perfeição, então mais perto dessa perfeição de quem não tem. Quando chega no Renascimento, você já tem uma preocupação mais firme com estar mais próximo de uma realidade. E principalmente com o resgate na Grécia Antiga
de valores do que é belo, principalmente na questão da nudez. O que vai ter o conceito do Renascimento? Por que eles pintam tantas pessoas nuas nas pinturas do Renascimento? Porque é uma concepção grega de que o corpo é belo, aquela seguindo a frase de que tudo que é bonito é para se mostrar, exatamente é a concepção de que se você tem um corpo belo, ele tem que ser mostrado. Não é à toa que os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga só eram disputados por homens, e eles disputavam aquilo ali simplesmente sem roupa. Porque eles entendiam que, como eles tinham um corpo atlético, um corpo que transmitia uma beleza, uma perfeição, então você deveria mostrar aquele corpo. Então não tinha esses pudores. Evidentemente, mas só homens poderiam disputar. Então, ou seja, a concepção muda ali. Da mesma forma que eles, a ideia que se criava no Renascimento, por exemplo, a ideia de você reproduzir nos corpos dos homens nus o pênis de maneira pequena. Porque eles entendiam que aquilo ali, um pênis de uma maneira desproporcional grande, aquilo ali seria considerado o ridículo. Não tinha noção de que seria um sentido de virilidade, mas sim que seria algo ridículo. Então, por isso que eles acabavam pintando ele pequeno. Né? Então, ou seja, mas é a ideia do perfeito. Então, observe que filho. É isso, só um instantinho. Então, você tem a Vênus de Milo, né? O nascimento da Vênus, ela protege a parte íntima, mas tem outras pinturas que aparecem as partes íntimas das mulheres, e o seio fica de fora, mas ela está completamente nua. E aqui, no caso da criação do homem, a gente vê aqui os contornos dos músculos de Adão, né, de uma maneira perfeita. E Deus também, que já no Renascimento, você inverte a ordem da Bíblia. Né? Deus, na Bíblia fala, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Na lógica dos renascentistas, Deus foi criado à imagem e semelhança do homem. Então, ele ganha feições, né, humanas, ele ganha aqui uma imponência, você vê aqui que os músculos dele são bem torneados. Né? Então, ou seja, existe uma preocupação estética aí. Uma escultura famosa, que é do Michelangelo, que é La Pietà, que retrata o Cristo morto no colo da mãe dele, de Maria. Então, ou seja, essa imagem aqui é extremamente famosa. Ela é extremamente famosa, né? Porque ela representa justamente uma mãe acalentando o filho com a dor, embora a expressão do rosto dela não é uma dor, não tem uma expressão tanto de dor, né? E o corpo dele completamente inerte. E essa imagem vai ser copiada várias vezes em arte. Pegue, por exemplo, olha só a imagem de várias capas de quadrinhos, eles usam e abusam desse tipo de imagem. Sempre de um sujeito, de alguém que está tombado, né? E você coloca, não exatamente como a Pietà, mas sim conduzindo a pessoa em geral em pé, mas o corpo da pessoa morta aqui. Então, ou seja, tem o mesmo sentido. É o mesmo sentido que tem da Pietà, ou seja, que teve uma perda muito grande naquele momento, um momento de clímax da história. Né? E a capa, com toda a capa, né, transmite, um resumão do que você espera que você vai ter ali dentro. Deixa eu ver aqui. Beleza. Continuam vendo, né? Aham. Tá bom. Então, ou seja, as imagens aqui trazem o mesmo sentido, ou seja, de algo importante que aconteceu, uma perda muito grande para a pessoa, e sempre a pessoa com a ideia de lamentação, o rosto para cima, chorando, enfim. E outras que são mais reais, né? Essa aqui claramente é uma cópia, né? E realmente é mãe e filho aqui. Então, ou seja, você tem uma preocupação estética de você querer mostrar isso aqui. Isso não é à toa, não é uma concepção à toa. Né? Tanto que isso aqui é uma coisa que se chama, quadrinho que se chama de splash page, né? Que é a imagem toda, só, e você vê que não tem nem balão de fala, nem nada, simplesmente a imagem solta. Então, ou seja, é uma ideia que você cria. Né? E, por fim, a gente chega já no século XIX, em que
as pinturas vão sendo ficando mais imponentes ainda. Você tem a imagem da liberdade guiando o povo, né, que representaria a ideia da Revolução Francesa, né, ela com o seio de fora, né, ela representada por uma mulher, os homens indo atrás dela, combatendo, ela segurando a bandeira francesa, uma concepção também nacional de, exatamente nessa coisa que a gente está falando do belo, que ela tem que ser algo imponente. Napoleão, na campanha dele nos Alpes, evidentemente ele não ficou parado aqui com o cavalo para posar, mas a ideia que tem, ele apontando para frente no cavalo dele, se diz que o Napoleão era um sujeito até baixo, com uma estatura baixa, então preocupava-se em fazer algo que desse imponência para ele. Um cavalo é algo que traz uma imponência. Outra questão nacional, nos Estados Unidos, que é a travessia do rio Delaware, completamente congelado, com George Washington à frente, durante a independência dos Estados Unidos. Esses quadros todos foram criados mais à frente, décadas à frente, mas exprime também uma concepção. Você vê a bandeira americana no centro do quadro. Então, tudo isso aqui é uma preocupação estética. Eles quebrando aqui o gelo para poder atravessar, para poder tornar os Estados Unidos independentes. Esse quadro aqui é a marcha para o oeste. Repare, do lado direito é a costa leste americana, onde você tem aqui os trens vindo, as carruagens. Aqui está claro. A parte oeste, que é onde tem os indígenas, que a gente observa aqui, é mais sombria. Ou seja, é a famosa marcha para o oeste, que dentro do conceito dos americanos de destino manifesto. Ou seja, quis o destino que Deus escolheu os Estados Unidos para ser o povo eleito de Deus para guiar a humanidade para o progresso. Então, ou seja, o progresso, né, seria representado até por essa mulher, que é a civilização sendo levada para lugares mais longínquos. Então, ou seja, isso aqui é uma forma de propaganda que você está tendo. É um conceito, você vê o progresso chegando, eles estão aqui no limite, ela está representando esse limite. Conforme ela vai passando, as pessoas vão se aproximando, as trevas vão se desfazendo e vem chegando a claridade. Assim como também temos aqui no Brasil. Né? O quadro da independência do Brasil foi pintado 50 anos depois, 60 anos depois de quando aconteceu, que já se concebe que não foi nada disso que aconteceu. Tem algumas incoerências históricas, como, por exemplo, os dragões da independência, que são esses sujeitos que ficam vestidos de branco, que existem até hoje, né? Eles ficam na guarda do Palácio do Planalto, né? Eles desfilam no 7 de setembro, mas, evidentemente, são dragões da independência, eles não existiam antes da independência. Então, ou seja, essa é toda a ideia do Dom Pedro I erguendo a espada para o alto, da independência ou morte, a figura que forma o coração dentro formando os soldados enfileirados. Então, ou seja, e já tem documentação suficiente para dizer que não tem nada a ver, não foi assim que aconteceu a independência do Brasil, né? Não dessa maneira estética que ele representa, o povo aqui no canto, enfim, é um quadro que foi sendo feito, né, para representar o povo à margem de tudo, observando, mas sendo uma coisa imponente, que não foi uma coisa imponente, na verdade. Sim, o grito aconteceu, mas não foi dessa maneira. Da mesma forma que você pegar um outro quadro, que é a primeira missa no Brasil, mostrando claramente, no centro aqui, a cruz toda clara, e conforme você está mais afastado da cruz, você tem um sombreado. Né? Você está vendo aqui os indígenas apenas abismados vendo aquilo, mas vendo, né? Espantados, mas você vê que eles ficam aqui nas sombras, eles ficam aqui à margem do que está acontecendo. Ou seja, não sabendo exatamente como agir e esperando que as luzes vão ser levadas para eles. Então, ou seja, a pintura de um quadro, a questão estética é toda bem pensada, porque o sujeito está querendo passar uma informação, mas cabe ao receptor entender o que ele está querendo passar. E conceito de beleza, por fim, só duas imagens aqui para a gente fechar, que é essa imagem de um pintor colombiano chamado Fernando Botero, que é do início do século XX, em que ele pintava pessoas gordas, né? Mas de uma maneira desproporcional. Claramente aqui você vê que a pessoa não existe uma pessoa dessa maneira, né? Você coloca a pessoa com uma cabeça muito grande, um pescoço muito gordo, ele pega uma imagem, por exemplo, da Mona Lisa, que é essa aqui, e ele reproduziu. O que ele está querendo passar aqui? A ideia de você ver uma outra beleza, mesmo que o rosto não seja perfeitinho, porque você vê que a boca, o nariz e os olhos estão completamente desproporcionais para a cabeça. Você tem um queixo muito avantajado, um pescoço muito gordo, né? As mãos muito pequenas. Então, ou seja, é um outro conceito que ele acabou criando. Então, ele vai ser especialista em pintar
pessoas mais com formas mais rechonchudas, vamos dizer assim, né? E até mesmo a questão mesmo do padrão estético de pessoas mais gordas, né? Isso aí é algo que foi mudando ao longo do século XX. Até um determinado momento, aquilo era padrão de beleza. Hoje em dia já ganhou uma outra conotação, né? Uma outra conotação. E a última imagem, que a gente pode julgar como uma questão mais exótica, de algo que é diferente para nós, que são as mulheres girafas de Mianmar, país da Ásia. Essas argolas aqui são colocadas para elas conforme vai passando os anos de vida, né? Conforme a partir de determinado momento elas vão colocando e vai esticando o pescoço. Para essas determinadas povoações, esses determinados povos, eles entendem que quanto mais esticado o pescoço da mulher, mais ela é bonita. Pra gente, a gente olha e fala assim, cara, que troço esquisito. Que troço medonho. Até porque é uma coisa séria que, se ela tirar essas argolas, ela vai morrer porque o pescoço dela está extremamente maleável. Então, o pescoço dela vai tombar. Ela não vai ter estrutura óssea para sustentar. Então, ela tem que ficar com isso aí para sempre. Porque, para eles, isso é beleza. Para nós, a gente não encara isso como beleza. É um padrão cultural, é um padrão estético, que eles vão encarar aquilo ali como bonito, mas para nós não vai ter sentido. A gente vai ver aquilo ali como algo estranho, né? Algo muito complicado. Tá? Enfim, gente, então, a ideia toda que está presente aqui, então, é ter essa ideia da estética, então, está dentro de uns padrões, basicamente o que a gente tem visto aqui ao longo do tempo, né, de que cada um tem a sua opinião, tem a sua formação, é entender que o padrão de beleza para um pode não ser do outro, cada um acaba esbarrando em gostos, em juízos estéticos, né, e a gente vê como que o padrão de beleza vai mudando, como o conceito de belo também vai mudando. Se por Platão a ideia da perfeição, até chegar ao Kant, que ele diz que você tem que ter um prazer sensorial para ele vai mudando. Então, ou seja, o belo pode ser um conceito muito mais abstrato, ou simplesmente ele pode ser um conceito que é o que você está vendo. Você afirmar aquilo ali como bonito ou não. Tá? Bom, tá claro, gente? Tá tranquilo? Tá tudo certinho? Tá sim. Beleza, então. Eu deixei lá uma lista de exercícios lá no site, tá? Para vocês poderem fazer. Tá bom? Então, ó, beijo para vocês, se cuidem. Tá? A gente se vê na próxima semana, tá? Bom fim de semana.